Leitura do segundo livro de Reis, capítulos 21 ao 23, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Segundo Reis, capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Efzibá. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo as abominações dos pagãos, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Porque ele voltou a edificar os lugares altos, os quais Ezequias, o seu pai, havia destruído. E ergueu altares para Baal, e fez um bosque como fez Acabe, rei de Israel, e adorou todo o exército do céu e o serviu. E ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor disse: Em Jerusalém colocarei o meu nome. E ele edificou altares para toda a hoste do céu nos 2 pátios da casa do Senhor. E ele fez o seu filho passar pelo fogo, e observou tempos, e usou encantamentos, e lidou com espíritos familiares e feiticeiros. Ele operou muita iniquidade à vista do Senhor para provocá-lo à ira. E ele colocou uma imagem esculpida do bosque que tinha feito na casa da qual o Senhor dissera a Davi e a Salomão, o seu filho. Nesta casa e em Jerusalém, a qual eu tenho escolhido de todas as tribos de Israel, colocarei o meu nome para todo sempre. Tampouco farei com que os pés de Israel se movam novamente para além da terra que eu dei aos seus pais. Apenas que eles observem para fazer de acordo com tudo que lhes tenho ordenado e segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhes ordenou. Porém, eles não atentaram, e Manassés lhes seduziu a fazerem mais mal do que faziam as nações nas quais o Senhor destruiu diante dos filhos de Israel. E o Senhor falou pelos seus servos, os profetas, dizendo: Como Manassés, rei de Judá, tem cometido estas abominações e tem agido iniquamente acima de tudo que fizeram os amorreus, os quais estavam antes dele, e também tem feito Judá pecar com os seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que estou trazendo tal maldade sobre Jerusalém e Judá, para que todo aquele que ouça sobre isso, ambos os seus ouvidos estremecerão. E eu estenderei sobre Jerusalém a linha de Samaria e o prumo da casa de Acabe. E eu esfregarei Judá como um homem esfrega um pano, esfregando-o e virando-o de cabeça para baixo. E eu abandonarei o remanescente da minha herança e os entregarei na mão dos seus inimigos, e eles se tornarão presa e despojo para todos os seus inimigos. Porque tem feito aquilo que era mal à minha vista, e me provocado a ira, desde o dia em que os seus pais saíram do Egito até este dia. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de uma extremidade à outra, fora o seu pecado com o qual fez Judá pecar, aquilo que era mal à vista do Senhor. Ora, o restante dos atos de Manassés e tudo o que ele fez, e os pecados que cometeu, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com os seus pais e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá. E Amon, o seu filho, reinou no seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou 2 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Messulemete, a filha de Aruz de Jotbá. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, como seu pai Manassés fez. E ele andou em todo o caminho que o seu pai andou, e serviu os ídolos que o seu pai serviu, e os adorou. E ele abandonou o Senhor Deus dos seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei na sua própria casa. E o povo da terra matou todos aqueles que haviam conspirado contra o rei Amon. E o povo da terra fez de Josias, o seu filho, rei no seu lugar. Ora, o restante dos atos de Amon, os quais ele fez,
não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E ele foi sepultado no seu sepulcro, no jardim de Uzá, e Josias, o seu filho, reinou no seu lugar. Segundo Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Gedida, a filha de Adaías de Boscate. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não se desviou para a direita nem para a esquerda. E sucedeu no 18º ano do rei Josias, que o rei enviou Safã, o filho de Azalias, filho de Mesulão, o escriba, à casa do Senhor, dizendo: Sobe até Ilquias, o sumo sacerdote, para que ele possa completar a prata que é trazida à casa do Senhor, a qual os guardadores da porta reuniram do povo, e que eles a entreguem na mão dos executores da obra, que têm a supervisão da casa do Senhor, e que estes a deem aos executores da obra, a qual está na casa do Senhor, para restaurarem as fendas da casa, aos carpinteiros e construtores e pedreiros, e para comprar madeira e pedra talhada para repararem a casa. Todavia, não havia qualquer ajuste feito com eles acerca do dinheiro que era entregue na sua mão, porque eles agiam com fidelidade. E Ilquias, o sumo sacerdote, disse a Safã, o escriba: Encontrei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. E Safã, o escriba, voltou ao rei, e trouxe novamente ao rei a palavra e disse: Os teus servos recolheram o dinheiro que foi achado na casa, e o entregaram na mão daqueles que executaram a obra, que tem a supervisão da casa do Senhor. E Safã, o escriba, apresentou ao rei, dizendo: Ilquias, o sacerdote, entregou-me um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu, quando o rei havia ouvido as palavras do livro da lei, que ele rasgou as suas vestes. E o rei ordenou Ilquias, o sacerdote, e Aicão, o filho de Safã, e Aqubor, o filho de Micaías, e Safã, o escriba, e Asaías, um servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que está achado. Porque grande é a ira do Senhor que está acesa contra nós, porque os nossos pais não atentaram às palavras deste livro para fazerem segundo tudo aquilo que está escrito a nosso respeito. Assim Ilquias, o sacerdote, e Aicão, e Aqubor, e Safã, e Asaías foram até Ulda, a profetisa, a esposa de Salum, o filho de Tocate, o filho de Arás, protetor do guarda-roupa. Ora, ela habitava em Jerusalém na sua segunda parte, e eles conversaram com ela. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porque eles me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, para que pudessem me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, a minha ira será acesa contra este lugar e não será extinta. Porém, ao rei de Judá, o qual vos enviou para consultar o Senhor, assim direis a ele: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: No tocante às palavras que tens ouvido, como teu coração foi terno, e tu te humilhastes diante do Senhor quando ouviste o que eu falei contra este lugar e contra os seus habitantes, de que eles se tornariam uma desolação e uma maldição, e rasgaste as tuas vestes e chorastes diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Eis que por isso eu te recolherei aos teus pais, e tu serás recolhido à tua sepultura em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que eu trarei sobre este lugar.
E eles trouxeram de volta ao rei a palavra. Segundo Reis, capítulo 23. E o rei enviou e se reuniram a ele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, e com ele todos os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, tanto os pequenos como os grandes. E ele leu aos seus ouvidos todas as palavras do livro do pacto que fora achado na casa do Senhor. E o rei se pôs de pé junto a um pilar, e fez um pacto diante do Senhor para andarem segundo o Senhor e para guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, para cumprirem as palavras deste pacto que estavam escritas neste livro. E todo o povo apoiou este pacto. E o rei ordenou a Ilquias, o sumo sacerdote, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardadores da porta, para retirarem do templo do Senhor todos os vasos que foram feitos para Baal e para o bosque e para todo o exército do céu. E ele os queimou na parte externa de Jerusalém, nos campos de Cedron, e carregou as suas cinzas até Betel. E ele pôs abaixo os sacerdotes idólatras, aos quais os reis de Judá haviam ordenado para queimar incenso nos lugares altos, nas cidades de Judá e nos lugares ao redor de Jerusalém. Também aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua e aos planetas e a todo o exército do céu. E ele retirou a árvore sagrada da casa do Senhor para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e a queimou junto ao ribeiro de Cedron, e a triturou até virar pó, e lançou seu pó sobre os túmulos dos filhos do povo. E ele demoliu a casa dos sodomitas que ficavam junto à casa do Senhor, onde as mulheres teciam pingentes para a árvore sagrada. E ele retirou todos os sacerdotes das cidades de Judá e profanou os lugares altos onde os sacerdotes haviam queimado incenso, desde Geba até Berseba, e demoliu os lugares altos dos portões que estavam à entrada do portão de Josué, o governador da cidade, os quais estavam à esquerda, junto ao portão da cidade. Todavia, os sacerdotes dos lugares altos não subiam ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comeram do pão ázimo no meio dos seus irmãos. E ele profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que nenhum homem pudesse fazer o seu filho ou a sua filha passar pelo meio do fogo para Moloque. E ele removeu os cavalos que os reis de Judá tinham dado ao sol, à entrada da casa do Senhor, pela câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual estava nos arredores, e queimou as carruagens do sol com fogo. E os altares que estavam no topo da câmara superior de Acais, os quais os reis de Judá tinham feito, e os altares que Manassés fizera nos 2 pátios da casa do Senhor, o rei pôs abaixo e os demoliu dali e lançou o seu pó no ribeiro de Cedron. E os lugares altos que estavam diante de Jerusalém, os quais estavam à direita do monte da corrupção, o qual Salomão, o rei de Israel, havia edificado para Astarote, a abominação dos sidônios, e para Quemós, a abominação dos moabitas, para Milcom, a abominação dos filhos de Amon, o rei profanou. E ele quebrou em pedaços as imagens e cortou os bosques e encheu os seus lugares com os ossos de homens. Além disso, o altar que estava em Betel e o lugar alto de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar, até aquele altar e o lugar alto, ele os demoliu e queimou o lugar alto e o triturou até virar pó e queimou o bosque. E ao se virar, Josias espionou os sepulcros que estavam ali no monte e mandou tirar os ossos dos sepulcros e os queimou sobre o altar e o contaminou, segundo a palavra do Senhor, que o homem de Deus proclamou, aquele que predissesse estas palavras. Então ele disse: Que monumento é aquele que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: É
é o sepulcro do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu tens feito contra o altar de Betel. E ele disse: Deixai-o em paz, que nenhum homem mova os seus ossos. Assim eles deixaram os seus ossos em paz com os ossos do profeta que saiu de Samaria. E também todas as casas dos lugares altos que estavam nas cidades de Samaria, as quais os reis de Israel haviam feito para provocar o Senhor à ira, Josias removeu e fez a eles segundo todos os atos que eles haviam feito em Betel. E matou todos os sacerdotes dos lugares altos que estavam ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles, e retornou a Jerusalém. E o rei ordenou a todo o povo, dizendo: Guardai a Páscoa diante do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro deste pacto. Certamente, ali não era celebrada uma Páscoa assim desde os dias dos juízes que julgavam Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, tampouco dos reis de Judá, senão no 18º ano do rei Josias, no qual esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, os que lidam com espíritos familiares e os feiticeiros e as imagens e os ídolos e todas as abominações que foram espionadas na terra de Judá e em Jerusalém, Josias lançou fora para que pudesse cumprir as palavras da lei, as quais estavam escritas no livro que Ilquias, o sacerdote, encontrou na casa do Senhor. E antes dele não houve rei como ele, que se voltou ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todo o seu poder, segundo toda a lei de Moisés. Nem depois dele se levantou ali alguém como ele. Não obstante, o Senhor não se voltou do ardor da sua grande ira com a qual foi acesa contra Judá, por causa de todas as provocações com as quais Manassés ao mesmo tempo lhe havia provocado. E o Senhor disse: Também quero remover Judá da minha vista, assim como removi Israel, e lançarei fora esta cidade, Jerusalém, a qual tenho escolhido, e a casa da qual eu disse: O meu nome estará ali. Ora, os restantes dos atos de Josias e tudo o que ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? No seu dia, Faraó Neco, rei do Egito, partiu para junto do rei da Assíria até o rio Eufrates. E o rei Josias foi contra ele, e ele o matou em Megido quando o avistou. E os seus servos o carregaram morto em uma carruagem desde Megido, e o trouxeram até Jerusalém e o sepultaram no seu próprio sepulcro. E o povo da terra tomou Joacás, o filho de Josias, e o ungiu e fê-lo rei no lugar do seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Amutal, a filha de Jeremias, de Líbna. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito. E Faraó Neco o pôs em grilhões de Ribla, na terra de Amate, para que ele não pudesse reinar em Jerusalém. E pôs a terra sob tributo de 100 de talentos de prata e 1 talento de ouro. E Faraó Neco fez de Eliaquim, o filho de Josias, rei no lugar de Josias, o seu pai, e modificou o seu nome para Jeoaquim e retirou Joacás. E ele veio ao Egito e ali morreu. E Jeoaquim deu a prata e o ouro a Faraó. Mas ele tributou a terra para dar o dinheiro de acordo com o mandamento de Faraó. Ele exigia a prata e o ouro do povo da terra, de cada um segundo a sua tributação, para dá-la a Faraó Neco. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Zebida, a filha de Pedaías, de Ruma. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo que os seus pais haviam feito. Completamos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano.
A você que se junta a nós todos os dias para fazer a sua leitura bíblica, eu peço para deixar o seu like no vídeo. Mas se você ainda não fez e quer se juntar a nós, faça o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Dessa forma você fica sabendo a programação de leitura bíblica. Aproveite para deixar o seu comentário nesse vídeo. Você pode deixar suas críticas, suas sugestões, qualquer coisa que sirva para edificar este projeto. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre.